Olá, meu nome é Luciano Rodrigues Júnior. Eu irei explicar a resolução dos 3 exercícios da lista da atividade individual. Começando na resolução do exercício, eu chamei aqui o N para ele ser a entrada do primeiro valor. Então, a pessoa digitará o primeiro valor e criei aqui uma variável chamada soma e atribuir ela igual a zero porque ela vai ser o nosso somador, né? O nosso como se fosse um contador, só que ela vai somar os números digitados. Se por acaso o primeiro número já for diferente de zero, o programa ele vai pedir o M, que é um novo número. Vai pedir para a pessoa digitar um novo número. Quando a pessoa digitar, ele já vai atribuir automaticamente o primeiro número digitado mais o segundo número digitado. Enquanto o M for diferente de zero, ou seja, enquanto a pessoa não digitar o zero, ele vai continuar pedindo M. Só que, conforme a pessoa vai digitando M, aqui tem um comando que ele vai somar, ele vai pegar a variável anterior que é soma, e vai somar com o M atual digitado. Então ele vai ficar num looping enquanto a pessoa não digitar o zero. Quando a pessoa digitar o zero, ele vai continuar o programa, né, e vai vir aqui para o print, que vai dar a soma dos valores digitados, ED, e a variável soma total que deu. Rodando aqui como um exemplo, eu vou digitar um valor 2, digitar um segundo valor 4. Como pode ver, ele está aqui no while, diferente de zero. Então, se eu continuar digitando 6, ele vai indo rodando aqui. Ele só vai parar na hora que m for igual a zero. Ele vai continuar rodando enquanto o m for diferente de zero. Então, se eu digitar 0, ele vai pegar aqui e vai fazer a soma dos valores. Na verdade, ele já estava somando conforme eu ia digitando. Então, quando eu digitei aqui 2, ele veio para cá, viu que era diferente de 0, pediu o M, que era o 4. Digitei 4 e já somou 2 mais 4, então soma já valia 2 mais 4, 6. Aí ele continuou rodando aqui, porque o M era diferente de 0. Aí eu digitei 6, ele somou o 6 que estava aqui, mais o novo 6, e deu 12. E quando o último que eu digitei foi 0, ele já continuou o programa e veio aqui para o print, dando o valor das somas. Vamos lá, referente ao exercício 2, ele pede um programa que vai ficar lendo o número do usuário até ele digitar o 0. Quando ele digitar o 0, ele vai contar e mostrar quantos são múltiplos de 3 e quantos são múltiplos de 5. Eu coloquei a variável C e a D para serem os contadores de cada um deles. O C, no caso, vai ser o contador de múltiplos de 3 e o D, o contador de múltiplos de 5. Aqui eu até deixei uma anotação para lembrar e até para verificar qual é o mais correto, porque do porquê eu chamei o C e o D de menos 1. Quando eu chamava eles de 0, eles contavam, né, a partir da primeira, que era considerado múltiplo de 0. E o 0 no programa, e o Google também, quando eu pesquisei, o 0 era um múltiplo de 3 e múltiplo de 5. Só que no Moodle estava dando erro na lista que tinha lá, que pediu a mesma coisa. Então, para consertar o erro de lá, eu colocava menos 1, ou seja, ele tirava um valor da contagem, que no caso ele estaria tirando o 0. Por isso que aqui do C e o D está menos 1. Mas caso eu tenha que considerar o 0 como múltiplo de 3, é só mudar aqui para 0, igual está o x igual a 0 aqui, que até utilizei para fazer testes. Bom, voltando para o programa, essa parte aqui é igualzinho ao do exercício anterior. Eu chamei n para ser o valor digitado pelo usuário e o programa ele já vai fazer o seguinte procedimento. Ele vai pegar o n e fazer uma divisão por 3. Só que ele vai fazer uma divisão sem resto. Se esse valor der 0, ou seja, esse número é divisível por 3, ele vai somar aqui no contador do C, que é o contador do 3, dos múltiplos de 3. E aqui embaixo ele vai fazer a mesma coisa com 5. Se o n for um divisível por 5, dando um valor exato, né, sem resto, ele vai somar aqui no contador do D, que é o contador do múltiplo de 5. E por um acaso esse número não foi 0. Então o que eu vou fazer? Aqui enquanto o n for diferente de 0, ou seja, enquanto a pessoa não digitar 0, ele vai ficar rodando. Então ele vai pedir o número novamente para a pessoa, digite o n novamente. E vai seguir a mesma coisa daqui. Vai fazer a divisão, vai ver se ele é divisível por 3 ou divisível por 5. Ele vai fazer os dois ifs independente do número. Então, se o número ele é divisível por 3 e por 5, ele vai fazer primeiro por esse e depois por esse, e vai somar. Se fosse um if else, ele ia fazer ou um ou outro, né? Então, não daria para saber se ele era divisível por 3 ou por 5. Então, é importante notar isso aqui. Agora aqui é mais para dar um print mais estilosinho, né? Que se por um acaso C for igual a 1, ou seja, só teve um número
que era divisível por 3, um número é múltiplo de 3. Se o C for maior, ou seja, teve mais de números divisíveis por 3, ele vai printar esse segundo. Então, a quantidade de números são múltiplos de 3. Esse if else, assim como o de baixo, ele serve basicamente para plural e o singular, né? Porque ficaria errado como números são múltiplos de 5. Ele é basicamente para isso. Então, é isso do exercício 2. Vamos lá. Então, eu vou digitar o primeiro número 3, o segundo 5, já tem um de cada, 15, que é para os dois, e o 9, que é somente do 3. E vou dar um 0. Aí ele vai fazer aqui, ó. 3 números são múltiplos de 3, que é o 3, o 15 e o 9, e 2 números são múltiplos de 5, que é o 5 e o 15. Então, é isso. Vamos para o próximo exercício. Bom, falando do programa 3 aqui, eu vou tentar ser um pouco mais rápido, porque eu tentei gravar antes e acabou ficando muito longo, porque é algo mais complicado e eu queria dar exemplos. Mas vamos agilizar. Então aqui ele pede que o usuário digite um valor n, um valor inteiro n, e ele vai imprimir, né, vai mostrar os n primeiros números primos. Lembrando que o número 2 é o primeiro primo. Então como funciona aqui? Primeiro ele vai perguntar para o usuário qual é o número n que ele quer, aqui. Aqui eu atribuo x igual a 2, porque o 2 é o primeiro primo e ele vai ser usado nas contas ali embaixo. E aqui o y eu chamei ele de 0 porque ele vai ser o nosso contador. Por quê? Porque aqui eu já comecei com while sempre verdadeiro. Então ele sempre vai rodar. E quando que ele vai parar? Quando esse meu contador for igual ao n digitado, está aqui embaixo. Então como vai funcionar? Ele vai chamar uma nova variável z, vai igualar a x, como x o primeiro é 2, então no começo ele vai igualar z igual a 2, e eu chamei aqui uma função de num. Então o programa ele vai basicamente ficar decrescendo o valor de z aqui, até chegar ao zero, né, o mínimo possível, e vai fazer a divisão do x por z. Se por um acaso esse valor for divisível, se x for divisível por z, o z atual, né, como ele vai decrescendo, começou por 2, 1, parando no zero, ele vai acrescentar aqui nessa função. Se por um acaso essa função for maior que 2, ele vai só acrescentar um valor no x. Então, se ele era 2, vai para 3, se era 3, vai para 4, e vai fazendo isso aqui, vai rodando. E ele vai parar, lembrando aqui que só quando o y for igual ao n, que é nessa função. Voltando aqui. Vamos supor que nem no caso do 2, isso daqui é menor que 2, então ele vem para o else. O que significa ele ser menor que 2 aqui? Que menor ou igual a 2, né? Que aqui no caso é só maior que 2. Significa que, para ser um número primo, o número ele só pode ser divisível por ele e por 1. Então, ele só pode ser divisível duas vezes. Aqui ele vai fazendo um cálculo de quantas vezes o número ele é divisível. Por isso que ele pega o x, e vamos supor, o x chegou no 40 aqui, ele vai dividindo do 40 até o 1. O 40 ele vai ser divisível por 20, por 40, por 1, por 2, por 5. Então, aqui vai dar maior do que 2. Então, ele não é um primo. Agora, se um número é primo, ele é divisível por ele e por 1, então só duas vezes. Então, isso aqui é basicamente para eliminar que número que é primo e que número que não é. Se por um acaso ele não for primo, tiver mais de 2 divisíveis, mais de 2 números que dividem ele vai somar 1 no x e vai ficar rodando. Se por um outro caso ele é primo, ele vai printar um número primo, por isso que o print está um embaixo do outro, e vai somar 1 no contador. Ele vai ficar rodando até o contador der igual ao valor n, que é o quantos números a pessoa pediu. Quando chegar o y igual a n, ele vai dar o break, vai quebrar. Se por um acaso o y é diferente de n, né, não chegou no n ainda, ele vai somar no x. Então, é basicamente isso o programa. Vou fazer aqui um exemplo. Quantos números você quer? Eu quero 20. E ele vai printando, tá vendo? Então, aqui basicamente eu tenho uma função sempre verdadeira, uma que vai decrescendo, o valor de y vai dividindo o x, e uma que vai basicamente incrementando o x para ele ir sendo dividido. E só para quando o meu valor n, que é o contador, chegar ao tanto de números que o usuário pediu. E é isso.